Amém. Bom dia a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Eu sou natural de Belém do Pará. O pessoal acha que eu sou dos Estados Unidos, né? Mas eu estou ali perto, né, no hemisfério, quase no hemisfério norte, lá onde Jesus nasceu, lá em Belém. Jesus e a Joelma, né, são os nossos representantes espirituais. E eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 14, um menino de 10. E moramos em São Paulo, em Alphaville, né, mais precisamente, há apenas um ano. Moramos um tempo em Belo Horizonte, depois mudamos para cá no finalzinho do ano passado, vai fazer um ano agora. E a gente tem desenvolvido o ministério na área de sexualidade há 18 anos. Então já tem um tempinho, eu sou velho, né? Tenho 38 já, acabado, flácido, né? E a gente desenvolve o ministério na área de sexualidade há 18 anos, que tem o objetivo de capacitar a igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então você pode imaginar quantos desafios são, quão complexos eles são, porque nós estamos vivendo um turbilhão de coisas dentro desse aspecto da humanidade que é a sexualidade. O que nós vamos fazer hoje é apenas, eu diria, o que será, né? Uma introdução, né? É apenas uma degustação do que é alguns problemas, algumas soluções também relativa à família, à relação pais e filhos. E eu vou puxar um pouco para o aspecto da sexualidade, evidentemente, porque educação de pais e filhos teria muitos aspectos. Eu vou, evidentemente, puxar um pouquinho para essa área, tá? Para que a gente tenha condições de entender melhor como lidar com isso a partir das Escrituras. Depois a gente vai ter perguntas, aí vocês podem direcionar para onde vocês acharem mais conveniente. Então, nós trabalhamos nessa área há 18 anos, com esse objetivo de capacitar a igreja para lidar com as questões contemporâneas da sexualidade. Eu sou pastor lá na IP Alpha e também viajo bastante, fazendo treinamento nas igrejas, exatamente nesse aspecto. Quem quiser conhecer melhor o ministério e saber dos cursos, tem uma série de cursos online acontecendo, você precisa me seguir no Instagram. Então, quem ainda não me segue está em pecado grave, né? Então, até o final da manhã você precisa... Pode deixar aqui, já foi. Obrigado, querido. Até o final da manhã você tem de me seguir no Instagram, senão a gente vai lançar uma praga e vai pegar em você. Exatamente. Então, lá no Instagram a gente desenvolve uma série de conteúdos, tem muitas coisas boas lá. Irmãos, para iniciar, eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é um texto muito conhecido, e eu queria a partir dele pensar como a gente pode entender a nossa sexualidade e como a gente pode ajudar os nossos filhos nessa mesma tarefa, tá bom? Gênesis 1, 26 a 28. Vamos lá então, Gênesis 1, 26 a 28, diz assim a palavra de Deus: também disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pai, obrigado pela Tua palavra, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, há muita coisa a ser dita sobre esses versículos, o 26 e o 27, estão falando basicamente que a origem do ser humano é o próprio Deus, evidentemente, e ele fala da imagem e semelhança. No 27 cita a ideia de homem e mulher. Então você vê que a formação do homem e da mulher não é um acidente, não é uma mera contingência do acaso, é um projeto que vem de Deus. Então a humanidade criada como homem e mulher, chega no versículo 28, eu queria destacar mais o versículo 28. O versículo 28 aparece a primeira menção de bênção na Bíblia, e o primeiro mandamento da Bíblia, e tem a ver com o nosso tema diretamente, porque ele fala: Deus os abençoou e lhes disse: tenham filhos, né? Tenham filhos.
Deus os abençoou, lhes disse, multiplicai-vos. Deus abençoou, lhes disse, sede fecundos, frutificai. Essa é a primeira ordem das Escrituras ao homem, né? E a primeira menção de bênção. Então tem tanto a ver com a ideia geracional, com a ideia de ter descendentes, quanto com a ideia da sexualidade, ao mesmo tempo. Porque, evidentemente, para ter filho precisa ter relação sexual. Então, a relação sexual, ela está aparecendo na Bíblia antes do pecado. É muito importante a gente destacar isso. A sexualidade não pode ser interpretada por nós como um elemento do pecado, da queda, do mal, como um demônio, como um problema, como algo que vem do mundo. Ela é uma criação de Deus. E as nossas famílias precisam entender que a sexualidade é uma criação de Deus. Deus os abençoou e lhes disse, mantenham relação sexual, porque evidentemente é assim que se reproduz. Então a sexualidade, ela está associada à vida, ela está associada à bênção, ela está associada ao próprio Deus, ela está associada ao prazer, a um universo de prazer antes do pecado. Então a gente sabe que antes de haver pecado, tudo era muito mais potencializado. Então, algumas pessoas imaginam que o prazer é uma criação do mundo, né? A gente imagina que, porque o prazer me leva a pecar, então o prazer é o meu problema. Na verdade, Deus é a origem do prazer, da sexualidade. Então a visão que a gente precisa imprimir sobre este assunto, tanto para nós mesmos quanto para a nossa casa, é uma visão positiva. Ela tem de começar pelo positivo. Só que nem sempre é assim, né, irmãos? A gente não aprendeu exatamente assim. A gente aprende que sexualidade, talvez os nossos pais nos ensinaram como um assunto proibido. Eu costumo dizer que tem 3 problemas na comunicação dentro de casa com relação à sexualidade. O primeiro é a ignorância. Ignorância. Então a gente não fala direito sobre esses assuntos porque a gente não sabe mesmo. Não é que não sabe assim, termos técnicos, mas não fomos ensinados, nem a palavra sexo aparecia na nossa casa. Quando você era novo, né, a sua mãe e seu pai falavam abertamente a palavra sexo, falava a palavra, os órgãos sexuais, eram falados. A gente não consegue nem falar palavras tecnicamente absolutamente normais, não são palavras vulgares, e você não precisa ser vulgar para ser direto, mas você precisa ser direto. Então, a gente não aprendeu a tratar o assunto com tranquilidade, com clareza, não se usa os termos, a ignorância vai sendo o norte. Inclusive, a gente acha que se a criança ou adolescente, se a gente não falar, então meu filho me pergunta uma coisa, pai, o que é tal coisa? Aí, se eu não me vejo preparado para falar, eu acho que ele vai ficar esperando. É como se fosse uma lacuna que fica no cérebro, e ele vai falar, não, meu pai não sabe, minha mãe não sabe falar, então é o seguinte, eu vou ficar aqui esperando. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, quando ele estiver disposto, se ele achar que deve falar, aí ele vem e coloca alguma coisa naquela lacuna. Irmãos, não existe lacuna na educação. Se eu não falar, alguém vai colocar no lugar. Não tem lacuna, não tem espaço vazio. Então, se a nossa ignorância vai nos intimidando, vai nos afastando, por causa de uma teologia que a gente tem, ou por causa de uma história familiar, ou talvez até por causa de certos traumas, né? É muito comum que o medo de falar, que é o segundo problema, o primeiro é ignorância, o segundo é medo. O medo de falar no assunto, ele pode ter a ver com a nossa história. Então, meu filho chega comigo e quer falar de um assunto assim, que quando eu era adolescente me deu trabalho, né? Quando eu vivi a minha infância me deu trabalho. Aí, ao invés de eu olhar para aquilo ali, com uma coisa natural que pode acontecer, não, aquilo suscita em mim todas as minhas memórias, todos os meus problemas. É muito comum quando criança, por exemplo, vai fazer higiene do órgão genital, e está limpando ali, aí a mãe chega, ou o pai chega, ele está tocando no órgão genital, e ao invés de tratar aquilo com naturalidade, porque não está fazendo nada demais, você lembra de todos os seus problemas, de tudo que você já enfrentou, e aquilo vem para a relação. Então, existe muita coisa guardada dentro de nós com relação ao assunto da sexualidade que nos traz medo. Medo. Né? Medo por causa da nossa história. E tem um outro medo aliado a esse. Então, o primeiro medo tem a ver com os traumas que a gente carrega. Aí tocou no assunto, a gente já trava.
Viu o assunto acontecer dentro de casa, a gente já trava. Ao invés de trabalhar aquilo com tranquilidade, vai trabalhar aquilo debaixo de estresse. O outro medo é o que eu costumo dizer que é o medo de descobrirem que você é normal. É o medo que a gente tem de que alguém se desconfie de que nós somos pessoas, seres humanos normais. E quando eu falo normal, quer dizer que se você já tem idade, se você já casou, se você é crente há 300 anos, não interessa, você continua tendo sexualidade. E você é uma pessoa vulnerável. Eu sou uma pessoa vulnerável. E parece que quanto mais a gente vai galgando os passos na igreja, vai sendo visto como espiritual, é o líder dos homens, é o pastor, aí a gente começa a endeusar a pessoa e parece que ela vai se desumanizando. E alguém, quando descobre que o pastor é gente, desvia. É comum. Você fala assim, esse cara, mas assim, ele não é pastor? O cara não é normal. Eu pensei que você não... Como assim você está sendo tentado? Mas você já não é casado? Eu pensei que esse negócio de tentação, pornografia, esse negócio de cobiça, é coisa de jovenzinho. Você já não tem 50 anos? Então a gente vai desumanizando a pessoa e a gente vai criando uma carcaça para parecer menos normal. Como se nós já tivéssemos superado tudo. Medo de que descubram que que nós somos gente. Então vem a ignorância, vem o medo e vem a vergonha. O assunto é sexualidade. Gênesis está dizendo, olha, é uma bênção, fui eu que criei, representa parte da imagem de Deus manifesta na terra, tem a ver com o mandamento de Deus, e a gente reage a tudo isso, não consegue educar dentro de casa, não consegue nem ouvir dentro da igreja, por quê? Porque a gente reage com medo, com vergonha e com ignorância, porque simplesmente fomos sendo levados a entender a sexualidade como algo vergonhoso. Claro que é uma coisa íntima, você não vai ficar falando da sua sexualidade no Instagram. Aliás, alguns falam. Pare de fazer stories, amém, irmã? Estou brincando, faça mais. Mas assim, é claro que é uma coisa íntima, mas o excesso de vergonha tem a ver com a nossa teologia, tem a ver com uma teologia que não entende que a origem de tudo isso é o próprio Deus. E aí você tem no capítulo 3, evidentemente todos nós sabemos que vem a queda. E a gente precisa entender a queda. Para entender a sexualidade, como nós vamos trabalhar esse assunto, a gente tem que trabalhar a criação. Então esse é o primeiro ponto importante, entender que a origem é de Deus, entender que nós estamos administrando um patrimônio de Deus e trazer essa imagem para o adolescente, para o filho, para o jovem, para a criança, e também explicar a queda. Então, é importante pensar na queda. Às vezes as famílias me procuram e elas dizem assim, olha, eu preciso de ajuda, porque nós somos uma família cristã, a minha filha foi criada na igreja desde criança, e ela está com 16 anos, 17 ou 15, e ela nos disse essa semana que está apaixonada pela melhor amiga e quer namorar a melhor amiga. As famílias me procuram porque é uma relação homossexual. Eu recebo muito essa demanda. E na cabeça da família, qual é a maior questão dessa história? É o fato da menina estar se interessada por uma pessoa do mesmo sexo. É isso que nos traz assim um certo espanto. E a pessoa, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, o que é isso? Irmãos, se eu falar para vocês que nessa história, a maior questão não é o fato de ser duas pessoas do mesmo sexo. Eu não estou dizendo que não é uma questão, eu estou dizendo que tem uma maior. Ficou claro? É claro que é uma questão importante, mas tem uma maior. É que a sexualidade, principalmente dentro de casa, o comportamento sexual, ele nunca é o maior problema da pessoa. Eu estou sendo radical, eu estou falando nunca. Porque a Escritura me dá a base para falar, e eu vou explicar por que eu estou falando assim. Eu não estou dizendo que o ato sexual, que o comportamento sexual não é importante, ele é importante. Eu só estou dizendo que, segundo a estrutura das Escrituras, criação e queda, existe algo acontecendo no coração dessa menina de 15 anos mais profundo do que apenas o comportamento sexual. Ou o comportamento romântico, relacional.
que é o que nos causa espanto. O que é que a gente está lidando aqui? A gente está lidando, antes da sexualidade, nós estamos lidando com o problema da queda. Qual é o problema da queda? O problema da queda a gente pode resumir na independência de Deus. Então, é como se, não é que isso aconteceu literalmente, mas eu vou usar como metáfora, é como se essa moça foi criada na igreja. Ela ouviu o que a Bíblia diz, ela sabe o que a Bíblia diz sobre todos os comportamentos. Ela sabe o que o pai pensa, ela sabe o que a mãe pensa, o pastor já pregou, ela não tem dúvida. Um dia é como se ela acordasse, de novo, irmão, isso é apenas uma metáfora. Acordasse, olhasse no espelho e dissesse assim: eu já entendi o que Deus fala, eu entendi o que a Bíblia diz, mas eu vou viver segundo o meu coração. Eu estou apaixonado pela minha amiga, eu vou ficar com ela. Eu vou seguir o meu coração. Eu vou ser para mim mesmo, eu vou decidir para mim mesmo o que é certo ou errado. Eu vou ver de mim para mim mesmo, segundo o meu coração. O que o mundo prega hoje, irmãos? Siga o seu. Esse é o maior problema. Eu vou dar vazão a tudo que sinto. Eu sou o suficiente, eu me basto, eu me autolidero, eu sou meu próprio Deus. Ora, irmãos, veja bem, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você é casado ou solteiro, não importa. Eu não sei se você tem atração homossexual, heterossexual, bissexual. Não importa, a contar comigo. Se nós decidíssemos agora, vou seguir o meu coração e fazer tudo que dá vontade. Não importa se você tem atração A, B, C. O que aconteceria com cada um de nós? Sem nenhuma exceção. Vamos lá, nós todos decidíssemos agora. Que der vontade, todos nós pecaríamos. Seriam pecados diferentes, saindo exatamente do mesmo lugar. De onde? De um coração caído que se julgou independente do Criador e o substitui pela criatura. Nenhum casamento fica de pé. Nenhum, irmão, nenhum, nada fica de pé. Nenhum ministério vai ficar de pé. Basta que nós decidamos agora: eu me basto, eu vivo segundo os meus desejos, eu vou dar vazão aos meus desejos e vontades. Então, quando a família me apresenta esse caso, eles estão focados no fato do comportamento X. É claro que isso aqui é importante. Só que no que nós entendemos pela Escritura, é que, na verdade, esse ato sexual, isso é muito claro em Romanos capítulo 1, quando Paulo cita a degradação moral, e não apenas homossexual, mas de todas as sexualidades, é bom que se deixe claro isso. Quando ele cita a degradação moral do comportamento, aquilo é apenas consequência do que ele chama de substituir o Criador pela criatura. Adoraram a criatura no lugar do Criador. Viveram segundo os seus próprios corações, se tornaram nulos segundo os seus próprios corações. E Deus não os entregou a Satanás, Deus entregou a eles mesmos, ao seu próprio coração. Então, nós precisamos entender que, embora a sexualidade seja uma arena na qual vemos muitas questões e nos apavoramos, aquilo é apenas consequência do que está acontecendo no coração humano. No coração humano. A maior pergunta dessa menina de 15 anos não é qual é a sua atração, a maior pergunta é: você vai viver para quem? Para quem você vive? A maior pergunta vai ser: quem você ama mais? Quem você ama mais? Porque, irmãos, todos nós temos sexualidades aqui, suficiente para viver uma vida longe de Deus. Então Deus criou e nós caímos. Quando, antes de cairmos, toda a administração desse patrimônio era perfeita. Nós sabíamos, o ser humano antes da queda, sabia administrar a sexualidade. Veja que a sexualidade não é um negócio que você vai fazer cessar. Você vai administrar, a palavra é importante. Ele sabia administrar para a glória de Deus. Agora tem uma concorrência. Só tem duas sexualidades na Bíblia, irmãos, só duas. Ou você vive a sua sexualidade administrando um patrimônio, visando a glória do Criador e fazendo dele fonte de felicidade.
Ou você administra esse mesmo patrimônio visando a glória de uma criatura e fazendo dela a fonte de felicidade. É só isso que tem na Bíblia. Só tem 2 sexualidades na Bíblia. Antes da queda, administração perfeita, glória ao Senhor. Ele é a fonte de felicidade, realização, confiança, estabilidade, perfeição, harmonia. Administrando. Depois da queda, incompetência. Nós temos uma incompetência de administrar a bênção de Deus. Eu costumo dizer que você não precisa de uma maldição para se dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Se eu te der $1 milhão, quem quer? Vocês são cobiçosos, né? Você não se torna uma pessoa melhor necessariamente, porque não é porque $1 milhão é mal. Porque depende de como isso vai ser administrado pelo seu coração. Então a sexualidade ela não é má, ela não vai desaparecer, não adianta expulsar. Eu lembro quando eu era menino, eu era novo, adolescente, fui criado na igreja. O pessoal acha que meu testemunho é grave, sabe? Meu testemunho é muito chato. Muito chato. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, fui crente, ficando crente. Aí eu fiquei crente. Aí eu casei com a primeira namorada virgem. E o pessoal acha que eu fui gay, que eu fui travesti. Eu não fui travesti, irmãos, é uma decepção. Teve gente que levantou e foi embora, né? Porque meu testemunho é muito chato. Chato, irmão. Se eu contar, você desvia. De tão chato que é. E o que eu tinha na igreja, eu crescia na igreja, adolescente, só que eu não conseguia parar de ver pornografia, era meu problema, né? Adolescente. Aí eu falei, preciso parar de ver. E as pessoas chegavam comigo e falavam assim, olha, você tem que orar muito, jejuar, ir para a igreja, e cantar, e tocar, e ler a Bíblia, que aí vai tirar esse negócio de você. Eu tinha uma ideia de sexualidade como alguma coisa que vai sumir de mim. Então eu tinha uma tentação, né, de ver pornô, e eu falei assim, se eu for muito espiritual, esse negócio vai parar. Então eu orava, tira de mim, tira. Você já orou assim? Sai, tira de mim, tira, arranca, para. E é uma ideia de... não é a ideia de eu vou ter de administrar isso para a glória de Deus. A ideia é eu preciso fazer com que isso pare. Isso tem de sumir. E essa ideia está errada, porque não funciona, irmão. É como se Deus te desse algo e você falasse assim, eu não sei usar, eu vou te devolver. Tira de mim. Me castra. Glória a Deus. Não, irmão, que glória a Deus? Você está ficando doido? Tira de mim. E a oração precisa ser, Deus, eu sou alguém incapaz de administrar para a tua glória sem o Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a administrar esse negócio, porque esse negócio vai me acompanhar. Eu vou precisar administrar isso aqui, para a glória do Senhor. Então a nossa sexualidade é uma administração. A administração, eu vou colocar 3 coisinhas dentro da administração para a gente entender. Quando nós estamos falando de sexualidade, e esse é muito bom para pensar na nossa casa, nos nossos filhos, porque entenda, sexualidade não é sexo. Atenção, sexualidade não é relação sexual, não é sinônimo. Sexualidade não é sinônimo de relação sexual, nunca esqueça disso. A minha esposa é psicóloga, ela tem um curso chamado Como e Quando Falar de Sexualidade com Criança, está lá no Instagram. Aí alguns pais falam assim, não, isso é um absurdo. Como assim vai ensinar a criança a fazer sexo? Porque o pai acha que sexualidade é relação sexual. Irmão, não é. Você nasce com sexualidade. Adão e Eva foram criados intrinsecamente sexuais. Deus não criou Adão e Eva e depois teve uma ideia. Peraí, eu vou criar o sexo agora. Não, eles já nascem com sexualidade. O seu corpo é sexuado desde o ventre da sua mãe. Criança tem sexualidade. O que ela não faz é sexo. É claro que não. É crime. É um absurdo. Mas não quer dizer que ela não tenha sexualidade. Não faz o menor sentido. Então, sexualidade não é falar somente de genitália. Não é falar apenas de ato sexual. Sexualidade é muito mais ampla. É a administração de pelo menos 3 coisas muito amplas que estão acontecendo a toda hora. Tem a ver com os nossos afetos, tem a ver com os nossos desejos e prazer. Essas são as 3 coisinhas.
Eu fiz assim, né? 3 coisinhas. Tá meio, parece que tá bêbado, né, mano? Eu não tô bêbado. Glória a Deus. Cadê a câmera? Essa água aqui, mano. Essa água aqui tá com problema. Ô, cara, o que eu tô falando, velho? 3 coisinhas. Então você tem os afetos, o desejo e prazer. Coisas básicas, coisas maravilhosas. A sua sexualidade é isso, está acontecendo toda hora. Não tem jeito, irmão. Eu costumo dizer que é inevitável. A sexualidade do seu filho é inevitável. Você não pode. O seu filho não vai optar. Eu vou ser sexual ou não? Você não optou. Nós não escolhemos se vamos ter sexualidade ou não vamos ter sexualidade. Ela vai acontecer. Ela está acontecendo. Ela é a administração que acontece a toda hora. Não é de fazer sexo, é de coisas, afetos, desejo e prazer. 3 palavrinhas, afetos, desejo e prazer. Deus nos fez seres afetivos, Deus nos fez seres eróticos, por isso desejamos, e Deus nos fez seres de prazer. Essas coisas, como eu disse, são bênçãos. O problema é que estão sob a administração de pessoas caídas. E elas produzem problemas, de novo, não porque são demônios e maldições, porque a gente é incompetente e precisa da redenção de Cristo, da graça de Deus, da ação do Espírito Santo para aprender a lidar com esses negócios que vão nos acompanhar até o final da vida. No final fica um pouco mais fácil. Vocês não entenderam a piada. Os irmãos se identificaram. Traumático, né, mano? Glória a Deus. Que isso, hein? Então, entre o afeto, o desejo, o prazer, é o que vai acontecendo na nossa sexualidade. Qual vocês acham que é mais fácil? Afeto, desejo ou prazer? Vamos lá. Prazer é fácil? Que isso, hein, irmão? O senhor está espiritual demais, hein? Esse aqui chega lá numa Nutellazinha, uma pizza de Nutella. Qual é o mais fácil? Afeto de administrar. Afeto, desejo para... Ah, entendi, tá certo. O senhor estava entendendo que era o mais fácil de praticar, né? Tá te achando, hein? O senhor tem uma mulher maravilhosa, né? Coitada, né? Então, qual é o mais fácil de administrar? Os nossos afetos, desejo ou prazer. Geralmente as pessoas acham que o mais fácil é afeto, porque está vendo muito dorama. Negócio assim, meio coreano, já viu? Eu odeio isso. Eu sempre tá batendo. Nossa, mano. Então você imagina que afeto, ele não sabe o que é. Você não é coreano, irmão? Irmão, de onde o coreano vem, eu não sei. Se é da Coreia, do Japão, não sei. Você não sabe o que é dorama, mantenha-se assim, puro, tá? Mas se você quiser depois dar uma pesquisada assim, pousando no amor, tá? Escreve. Amor rural. Tem uma febre, vamos atualizar os irmãos que estão completamente perdidos, né? Eu não sei se você sabe, mas você vive no mundo e tem uma febre de dorama. Você sabe o que é dorama? É uma novela coreana, em que o destaque é afetivo. As relações são afetivas, a história é romântica, não tem muito sexo. Passa uns 10 episódios para ter um beijo na boca. É tudo muito comportado, tal. Então é tudo muito afetivo. E as pessoas acham que afeto é fácil, porque parece que afeto não é relação sexual, sabe? É uma coisa mais assim, a paixão, o sentimento. E isso é um grande engano. O afeto, irmãos, é uma das coisas mais poderosas que nós temos. Porque nós tomamos decisões baseado no afeto, nos sentimentos. O que é afeto? É uma reação emocional. Tudo que você vive, tudo que você vive é atravessado pelo afeto. Todas as suas decisões, é muito claro isso, não só afeto romântico, todo tipo de afeto, medo, qualquer coisa, medo, tristeza, alegria, felicidade. Por exemplo, quando você vai vender algo a alguém, você não apela à razão. Tenho certeza que tem gente aqui que vende. Qualquer pessoa que vai vender uma coisa para você apela aos seus sentimentos.
Ele quer fazer você sentir algo, para você tomar uma decisão, porque nós não somos da razão nas decisões principais, nós somos dos afetos. Você não consegue não ter afeto. Você olha para mim, você já reagiu afetivamente, você não gostou da minha cara. Você gostou da minha cara. Você compra baseado em afeto, você come baseado em afeto. Você não escolhe o que vai comer baseado na razão, deixa eu ver aqui quanto açúcar eu preciso. Você não vota baseado em razão, você gosta da pessoa. Não vamos falar sobre isso. Mas você se apaixona até por política, irmão. A gente se apaixona, a gente toma decisões, a gente não admite casar sem estar apaixonado. Eu não estou dizendo que é para casar sem estar apaixonado, não. Eu só estou dizendo que a paixão não te torna mais capaz de decidir. E a gente acha que é normal. Então, o que isso tem a ver com sexualidade? É que nós tomamos decisões na área da sexualidade não só por causa da relação em si, da relação sexual, mas pelos sentimentos que aquilo produz em nós. A sensação de valor, de importância, a sensação de acolhimento, aquilo vai nos seduzindo. Então, a nossa sexualidade tem a ver com a administração dos nossos sentimentos. E, frequentemente, irmãos, se estabelece uma tensão entre o que eu sinto e o que eu creio. O que eu sinto e o que eu creio. O que eu sinto vai se desenrolando. Só para você entender, você já se sentiu culpado porque estava sentindo algo? Por exemplo, você tá com medo de algo. Aí você fala assim, por que eu tenho medo disso? Não parece que são duas pessoas? Uma que está sentindo e uma que está julgando o que é que está sentindo. Mas as duas pessoas quem é? É você. Então é como se os seus afetos fossem acontecendo a revelia da sua vontade. Por exemplo, você tem ciúme. Aí você fala assim, você está ciúme sem motivo. Aí você fica mal, falando, que droga, por que eu estou com ciúme? Eu já disse que eu não vou mais ter ciúme, mas você não consegue simplesmente apertar um botão e não ter medo, apertar um botão e não ter ciúme. A coisa vai se desenrolando e aí você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, se estabelece, na área da sexualidade, se estabelece uma relação entre o que eu creio e o que eu sinto. E aí a gente chega na segunda palavrinha que é desejo. Desejo é muito parecido, só que agora a reação é erótica. Tá? O que é reação erótica? Aí sim tem a ver com o despertamento sexual. Então existem coisas que nos despertam emocionalmente, existem coisas que nos despertam sexualmente. Geralmente elas são associadas. E isso é o que eu sinto. Então veja, a tarefa do discipulado do seu filho, da sua filha, da sua própria vida, o que é o discipulado cristão? Paulo dizia assim, Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo nesta carne, eu vivo pela fé. Gálatas 2:20. Em Cristo Jesus que se morreu e entregou por mim. Ele está dizendo, eu preciso o viver que agora vivo nesse corpo, com o corpo afetivo, o corpo erótico, o corpo de prazer, eu preciso aprender a viver pelo que eu creio. Então se estabelece uma relação entre o que eu creio e o que eu sinto. Entre o que eu creio e o que eu sinto. Por exemplo, eu devo ser fiel à minha esposa. Amém, irmãos? Me ajudem. Amém, irmãos? Amém. Pelo amor de Deus. Eu devo ser fiel à minha esposa. Eu sou casado há 17 anos. Nossa, eu sou casado há 17 anos. Eu casei com 21, casei novo. Desesperado. Estou brincando. Tudo perfeito. Eu sou casado há 17 anos. Eu devo ser fiel à minha esposa. Eu nunca senti fidelidade. Fidelidade não é um afeto. Fidelidade é uma crença. Eu li a Bíblia, aí a Bíblia diz assim, seja fiel à sua mulher, não adultere. Eu concordei com isso. Eu falei, Deus, é isso que eu quero viver. Eu posso praticar isso 17 anos. Hoje eu posso ser tentado a não ser fiel à minha mulher. Porque a fidelidade à minha esposa é uma crença. Eu acredito. O fato de eu acreditar corretamente e o fato de ter vivido, praticado o que eu acredito, não me blinda emocionalmente e eroticamente. O fato de eu acreditar não faz com que eu não tenha eventualmente atrações, ok? Afetivas e eróticas
capazes de me levar num sentido contrário daquilo que eu creio. Então veja qual é a minha vida. A minha vida eu creio em A, enquanto convivo com potencialmente, eventualmente eu convivo com algo inconveniente àquilo que creio. É inconveniente. Irmãos, por causa da nossa situação de queda, todos nós convivemos com atrações afetivas e eróticas inconvenientes às nossas decisões de fé. O que nós estamos aprendendo é como viver pelo que creio enquanto convivo com coisas que sinto. E a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade. O seu filho também vai passar por isso. Ele vai ter atrações, reações, eu vou colocar a palavra reações, que ele não consegue escolher não ter. Aliás, se eu pudesse, eu não teria. Irmão, se eu pudesse escolher, o que eu escolheria? Eu sinceramente, Deus, é o seguinte, eu casei, quero ser fiel, faz esse negócio parar. Eu não consigo decidir se a Gisele Bündchen é atraente ou não. Ela é. Agora, para que me serve a atração, a Gisele Bündchen? Para a porcaria? Nenhuma. Se eu pudesse, eu apertaria um botão e faria o quê? Só ter atração pela mulher. Eu não posso fazer isso. Eu não escolho ser ou não ser um ser afetivo erótico. Eu tenho de lidar com isto. Eu não escolho as atrações, eu escolho o que eu faço com a atração que tenho. Eu escolho o que faço com a atração que tenho. Esses dias uma mulher mandou um direct. Vocês sabem o que é direct, irmão? Vocês têm idade para saber o que é? Não sabem o que é dorama? Direct era um aparelho? Vocês são... Isso, regulador de parabólica. Direct. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Você está velho mesmo. Você tinha, lógico. Eu acredito. Você tinha também. Ó, irmão, parabéns. Parabéns. Direct, o que é? Uma mensagem no Instagram, tá? Vocês estão ligados aí? Pessoa, tá lá no direct. Aí a irmã mandou um direct. Uma irmã que eu não conhecia, né? Então não sei quem é. Mandou um direct dizendo assim: o seu ministério é uma bênção, mas todas as vezes que eu te vejo eu sinto coisas que não deveria. Ela meteu essa assim. Toda vez que eu te vejo, eu sinto coisas que eu não deveria, porque meu marido é maravilhoso. E ela terminou de uma maneira muito espiritual, teológica. Ela disse assim: eu devo parar de te seguir ou orar mais? A irmã reagiu, né? Ela entendeu, irmão. Ela foi aqui no espírito, né? Foi direct, né? Eu devo parar de te seguir ou orar mais? O que eu fiz? Eu olhei a mensagem e mostrei para minha mulher para fazer uma média. Falei assim: você me despreza. Às quartas-feiras, olha aqui, ó, há quem queira. Tô brincando, não fiz isso não. Aí ela olhou e falou assim: não, eu pensei que era só eu que era enganado, né? Porque tu vê que tem pessoas atraídas por qualquer coisa, né? São níveis de atração muito baixos. Não, é um absurdo, uma flacidez dessa, né? Glória ao Senhor. E o que foi que eu fiz? Eu bloqueei a doida e apaguei a mensagem. Se a irmã estiver aqui presente, irmão, nosso amor não é possível. É que eu conto essa história no Brasil todo, irmão. Uma hora ela vai estar. Ela está lá no fundo, ela fala assim: eu te amo! E eu vou ter que... Ela do lado do marido, né? Eu vou ter que sair correndo, igual José. Mas eu sou gordo. Como é que corre? Se José fosse obeso, pecava, né? Ia correr para um, é correr como? Não, mas o quê? É por isso que... O que eu estou falando, velho? O que eu estou falando? Não, mas isso foi uma mensagem. Dá um post isso. Vou fazer esse post. José obeso. Eu estou falando de mim, tá, gente? Que eu posso ter lugar de fala. E aí
ela mandou essa mensagem e nós estamos rindo, irmão, sabe por quê? Quer dizer, antes de eu falar por quê, o que eu contei para você agora poderia ter acabado com o meu casamento. Poderia ter acabado com o meu ministério. Porque eu disse a você que nós reagimos emocional, afetiva e eroticamente. Ela falou uma expressão que é eu sinto que não deveria. Ela está falando de uma reação, certo? Só que você esqueceu de um detalhe. O que eu sinto quando leio isso? O que eu sinto? Eu sinto uma coisa boa. No mínimo, a vontade de ir lá olhar quem é. O que eu estou contando para vocês, mas você não é pastor? Mas não interessa. Mas você está com problema dentro de casa? Não interessa. Porque se tem um problema sexual na sua casa, não interessa. Nós reagimos afetiva e eroticamente. Só que você fez uma leitura tranquila do que eu contei. Sabe por quê? Você separou 3 coisas sem perceber. E ficou confortável a nossa conversa. A primeira coisa foi o que eu senti, eventualmente, e o que eu fiz. Porque eu falei, eu bloqueei e apaguei a mensagem. Você separou o que eu fiz do que eu, eventualmente, da tentação que eu senti. Porque eu não escolho a tentação, eu escolho o que faço com ela. E você separou quem eu sou. Então é uma tríade. Quem eu sou não é definido por isso. O meu valor em Cristo está em eu. Sou filho de Deus e eu vou ser tentado. Eu sinto coisas, eu sou e eu pratico. Então eu consigo confortavelmente falar de uma vulnerabilidade minha no púlpito. Eu sou um cara de 38 anos, pastor, que eu tenho o direito de falar aqui, sou tentado, fui tentado, decidi não fazer, mas poderia ter caído. Você me entende, você me acolhe, você está comigo. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha bem para mim aqui. Tem pessoas, às vezes de 15 anos, adolescentes de 15 anos, que, por exemplo, têm atração pelo mesmo sexo, que foram criados dentro da igreja. A diferença deles para mim, sabe qual é? É que eles não podem falar sobre isso. A pessoa também não escolheu ter a atração que tem. Ela vai escolher o que? Fazer. Só que se ela chegar comigo e falar, eu não separo quem ela é, o que ela sente e o que ela faz. Mas eu pensei que você era crente. Como assim? Eu pensei que você... O que é um demônio? Porque para a gente... Para a nossa própria vida, a gente estabelece uma leitura. Uma leitura. Qual é a leitura? Diante das minhas tentações, eu escolho seguir a Cristo ou não. Eu escolho viver pelo que eu creio. Eu escolho viver pela fé em Cristo. É o que eu estou praticando. Eu não escolho se vou ter atração ou não. Eu escolho o que faço com ela. Só que, dependendo do tipo de tentação, a gente não consegue ajudar a pessoa. A gente não consegue ouvir a pessoa. Porque a gente confunde tudo. Confunde o que sente, o que faz, quem ela é. Então nós precisamos entender na nossa própria vida. Você quer ajudar alguém, você quer ajudar o seu filho, comece na humildade de perceber o seu próprio coração. Quem você é em Cristo é quem você é em Cristo. Você foi salvo, como eu repito o que Paulo disse, Cristo vive em mim, o viver que agora vivo, neste corpo eu vou viver pela fé. Esse é o nosso caminho. Mas assim como o fato da gente decidir viver a verdade não nos torna blindados, nós somos vulneráveis a sentir eventualmente, potencialmente, coisas que contradizem as nossas escolhas de fé, assim os nossos filhos. Então não adianta o meu filho chegar comigo e falar uma vulnerabilidade e eu bater nele. Não adianta eu falar, não, isso tem que parar.
Ele vai escolher o que faz. Ninguém é refém dos seus afetos. Aliás, nós somos ensinados na Escritura a não sermos reféns dos nossos afetos, do nosso coração. Viver pelo que cremos. Então nós precisamos dessa leitura da sexualidade e do papel de educação, que é acolher os afetos, acolher os sentimentos e ensinar diante daquilo que sentimos. A maior pergunta é: para quem vamos viver? Eu apago a mensagem, bloqueio, porque eu decidi naquele momento que Cristo era mais importante. Meu filho precisa entender isso, ele não vai ser perfeito. Eu não sei o que vai acontecer no coração dele. O principal vai ser diante dos meus afetos, desejos e prazer para quem eu vivo, quem eu amo mais. Quem eu amo mais. Essa é a nossa jornada. Amém, queridos? É importante eu falar uma coisa, eu já vou terminar, porque quando eu falo esse assunto, eu estou terminando. Quando eu falo esse assunto, as pessoas, elas reagem assim. Algumas pessoas reagem assim. Poxa, mas eu não estou entendendo, pastor, porque o senhor está falando de atração, que é involuntária, o senhor não escolhe que ela aconteça. Algumas pessoas dizem, não, mas eu só tenho atração pela minha mulher. Algumas mulheres dizem, eu só tenho atração pelo meu marido. Eu não sei que negócio é esse, eu não sinto isso. E frequentemente é a mulher que diz isso. Irmã, já que tem irmãs aqui, né? Mesmo que isso seja verdade, se você entrar numa prepotência de dizer assim, eu nunca vou ser tentada, você vai cair. Você está preparando o terreno para cair. Então a gente tem que ter humildade para dizer, eu posso estar tudo certinho, irmão, eventualmente agora, amanhã, hoje à noite, pode abater sobre você uma tentação que você não esperava, que vai tentar te derrubar e vai tocar nos afetos e desejos do seu coração. E vai te colocar nessa encruzilhada. É o que eu sinto ou o que eu creio? E a segunda colocação importante é, poxa, e qual é a diferença disso para cobiça, atração e cobiça? Porque as pessoas acham que atração é a mesma coisa de cobiça. Eu vou tentar explicar a diferença rapidamente. Cobiça, irmãos, é uma prática. Cobiça é um ato moral, só que cobiça é uma prática mental. Então, os 10 mandamentos terminam dizendo, não cobiçarás. Como é que é? Vamos lá, como é que é? Não cobiçarás? É só não cobiçarás? Não, tem um pedacinho no final que ajuda a entender. Não cobiçarás a mulher, as coisas do próximo. Cobiça é um ato da vontade. Nós temos atrações, nós temos reações afetivas eróticas, não tem jeito, vai sempre ter. O que é cobiça? Não é atração, cobiça é atenção. É onde eu ponho a minha atenção. Eu posso pôr a minha atenção ou tirar a minha atenção. Que é como Jesus falou, aquele que olha com intenção impura. Jesus está falando da intenção do seu olhar. Se tem uma intenção, porque você decidiu olhar. Não é olhar, né? É mente, né? Não é só o olhar que eu quero dizer. É pôr a atenção e o foco naquilo que não é seu. Quando Davi foi confrontado por Natã, Natã falou de sexo? Não, Natã falou de um cara que tinha muito e pegou a única ovelha de um cara que tinha pouco. E ele fala assim, por que você desprezou a Deus indo lá pegar o que não é seu? Então, cobiça tem a ver com colocar a imaginação, o olhar, a mente, com a intenção, a atenção erótica naquilo que não me foi dado por Deus. Deus me deu uma esposa. Deus me deu uma esposa. Eu preciso colocar atenção nela. Tanto é que o contrário de cobiça, atenção, o contrário de cobiça, imagina que você é uma pessoa que cobiça muito. Quer dizer, você vive na sua mente erotizando tudo. Toda hora. Aí você converte e fala, Deus, eu vou parar com isso. Aí você consegue parar de cobiçar. Você vai virar um ser assexual? Vamos lá, gente, responde para mim. Você vai ver. Então, o contrário de cobiça não é a sexualidade. O que é o contrário de cobiça? O contrário de cobiça é gratidão.
Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque gratidão é o foco e o desfrutar daquilo que Deus te deu. É eu pegar o que Deus me deu e ter prazer ali. Eu sou solteiro, então eu tenho uma vida de solteiro, eu não tenho sexo. Eu preciso encontrar contentamento na minha vida de solteiro. Eu não tenho que ter uma vida sem prazer, eu preciso ter prazer naquilo que Deus me deu. Um dia Deus vai me dar uma esposa, se vai me dar ou não vai, não sei. Um dia vai me dar um marido. E agora eu vou ter que encontrar descontentamento na vida que Deus me deu. Então, o contrário de cobiça não é a sexualidade, o contrário de cobiça é o foco naquilo que Deus me deu. Quando Adão e Eva olharam para a árvore, eles olharam para a única árvore que Deus não havia dado. Desprezando todas as outras. A serpente fez o quê? O trabalho da serpente foi colocar o foco na única coisa que Deus não havia dado. E desprezar aquilo que Deus havia dado. Então, irmãos, não confunda, cobiça é uma prática, cobiça é um ato da vontade, cobiça é um ato mental que é diferente da própria sexualidade em si. Nós escolhemos se vamos colocar as nossas mentes, atenção, imaginação, foco naquilo que não é nosso, ou se vamos viver uma vida focado, desfrutando, tendo prazer naquilo que Deus nos deu. Amém? Eu já falei demais. E por isso nós vamos acabar. Glória ao Senhor. Vamos para as perguntas. Você pode fazer uma pergunta de um amigo seu que tem um problema grave. Pastor, obrigado. Foi bom, gente? Foi bênção? Ó, Foi bom ou não? Amém, glória a Deus, amém, amém, amém. Pastor, muito obrigado, né? Vai ficar aqui, não vai fugir não vai fugir, ok? Uma grande bênção, uma mega hiper blaster bênção, amém? Já abri as perguntas já, só vou encerrar. Ah, tá. Então rapidinho. Enquanto vê, só deixa eu falar rapidinho, pastor, só para ratificar, para edificar. É que o senhor não estava lá, pastor, senti sua falta. Meu filho mais velho hoje tem 29, e o caçula 26. Quando eles tinham 9 e 6, tá tomando banho com meus filhos, tá? Tomando banho junto lá, tá, não sei o quê. Mais velho pergunta assim, pai, o que é supermatozoide? Eu falei, o quê? Sei lá, supermatozoide. Gente do céu, eu falei, misericórdia. Aí eu dei um chute e marquei gol. Porque acabou confirmando e confirma até hoje, porque isso não veio do Renato. Na hora eu falei, o que eu falo? Meu Deus, eu vou dar um cala a boca, sai, esquece. Depois eu então inventar um negócio. Na hora agora eu falei, Senhor, me ajuda, Pai. Aí comecei a pensar na Bíblia, pensar. O que tem de supermatozoide? O que tem de criança? Não sei o quê. Como é que faz? Aí me veio, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que cresça, não desviará dele. Falei, pô, mas já tem 9, beleza, o caçula tem 6. Eu falei, nossa, quer saber? Vai por atacado mesmo. Ó, sexo assim. Você fez isso, pai? Você fez isso com a mãe? Falei, pois é. Então, sabe o que acontece? É o que o pastor falou. É um Pokémon. Se você como pai, um Pokémon. Se você como pai, como mãe, não preencher aquele espaço, alguém vai preencher, não chegue tarde. O pastor falou aqui rapidamente, né? Se eu pudesse, tem o tal do se eu soubesse, né? Então, saiba aqui primeiro, é melhor. Pastor. Mas deixa eu falar, posso falar uma coisa da tua história? Eu posso falar uma coisa? Vai lá. Só dar um comandinho aqui rapidinho. A gente ia interromper para fazer as perguntas, mas como acho que o assunto é de interesse global, inclusive daqueles que estão nos acompanhando agora, então a gente vai deixar aqui e já vai passar para as perguntas, mas antes o pastor vai fazer o comentário. Se eu for preso, vocês me visitem na cadeia.
Eu vou falar uma coisa da sua história, muito importante. Quando a criança pergunta uma coisa assim, sempre rebata a pergunta. O que você quer dizer? Por quê? Porque a criança tem um contexto que você não sabe qual é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que a gente sempre usa, já teve até comercial sobre isso. Por exemplo, a criança chega e fala, o que é virgem? Aí você pensa que ela está falando de virgindade. Aí você vai, como você falou, você tenta responder. Ela pode ter visto o azeite escrito extra virgem. Isso parece piada, mas é real. Então, sempre retribua a pergunta. O que você quer dizer com esta pergunta? Aí ela olha, não, porque tinha um azeite escrito extra virgem. Então aí você vai explicar o que ela está perguntando. Espermatozoide. A pergunta é, não é questão onde você viu isso, não é isso não. É tipo assim, onde foi que você viu, qual é o contexto? Não, eu estava na aula de biologia, o professor falou, aí você explica para ela o que é um espermatozoide, é uma célula do corpo humano, tal, da forma mais natural e direta possível, entende? Então, sempre busque o contexto que a criança está trabalhando na mente dela, porque senão você vai levá-la para um lugar que ela não está pedindo para ir, e não precisa ir, entendeu? Então, sempre contextualize antes de responder, é isso que eu queria comentar. E foca na pergunta da criança. Caramba, hein? Pastor, eu vou fazer aqui. Aqueles que quiserem fazer, é só direcionar ali para o QR Code, faz as perguntas e a gente vai passando aqui para o pastor. Já tem uma pergunta aqui, pastor. Pastor, trabalho com festa, casamento de clássica. E dentre casamento homossexual. Devo ou não fazer, cumprir o meu trabalho, participar, devo ou não à luz da Bíblia? Irmão, você não é obrigado a prestar nenhum serviço que vai contra a sua consciência, é o que eu posso dizer. Inclusive, teve uma decisão nos Estados Unidos sobre isso, exatamente sobre isso, né? Foi pela Suprema Corte. Mas isso nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Apenas a título de referência, essa discussão foi feita no judiciário americano, e a conclusão lá foi essa que eu estou falando. O prestador de serviço não é obrigado a prestar um serviço que simplesmente ele não se sente à vontade. E isso não é só com relação a casamentos de pessoas do mesmo sexo, mas existem uma série de outras questões de consciência, de fé, que acabam interferindo nessas relações. Agora, você tem que tratar a pessoa muito bem, você tem que ver a maneira que você vai comunicar isso, com muita tranquilidade, calma, sem nenhum tipo de agressividade. E você não é obrigado, é uma decisão sua. Eu lembro, por exemplo, tem pessoas que não trabalham no sábado, tem pessoas que, por conta de religião, né? Tem outras coisas, não é só isso, né? Tem pessoas que, eu lembro que uma vez isso me chamou a atenção, como foi a Maria Bethânia, eu acho, que ela foi homenageada e ela ia descalça por causa de uma questão de religião dela, ela não fazia tatuagem por causa de uma questão da religião dela, não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, não é só o cristianismo que tem uma série de questões de consciência. Agora, a gente sabe que, infelizmente, se a pessoa quiser, ela pode tentar te prejudicar. Isso é um fato. Porque a gente vive numa sociedade que pode ler isto como intolerância, né? O que eu vou te dizer aqui não é uma doutrina, é uma opinião, tá? Então, não leve como, assim, o dogma. Se eu fosse você, eu tentaria evitar ao máximo ter de chegar nesse ponto. É o que eu faria. Tipo assim, não vou atender porque eu sou crente. Então, eu tentaria não atender e não ficar dando grandes justificativas, porque a gente vive num mundo de muita ameaça. Se não fosse impossível, eu teria que chegar nesse lugar. Eu tenho um conhecido pastor que mora em Londres, ele disse que lá está pior, porque o casal, duas pessoas do mesmo sexo, pediu para fazer o casamento na igreja, e mesmo que a igreja esteja garantida por lei de não praticar,
lá ele seria processado, mesmo dizendo não na igreja. E ele ele me contou que no dia, ele inventou uma agenda de um amigo como estratégia para falar assim, não, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Claro, nós estamos falando de uma outra realidade, que as pessoas lá já criam uma armadilha para perseguir, né? Então eu entendo o problema, eu entendo a sensibilidade da coisa, porque a gente vive num mundo em que essas coisas podem ser usadas contra você. Mas a minha posição é essa, você não é obrigado a fazer uma coisa que é contra a sua consciência. É absolutamente assim. Tá? Essa é a minha opinião. Pastor, a gente está falando aqui de uma questão no âmbito profissional. Eu vou trazer a mesma questão no âmbito pessoal. Digamos Sim. que você tem um filho ou uma filha que vai ter um casamento homossexual. Você, enquanto pai e mãe, mesmo não estando de acordo, é convidado a participar da cerimônia do casamento. Isso. Eu até fiz um vídeo recente no Instagram sobre isso, que depois, se quiser dar uma olhada lá no Rios, é porque é uma pergunta que todo dia fazem. De novo, o que eu vou colocar aqui é a minha opinião. Gente, eu deixo muito claro isso, porque assim, talvez alguém discorde, ok, não é uma coisa assim absoluta. Eu conheço pessoas crentes, pastores, que não falam o que eu falo, que não concordam comigo. Então eu respeito, é uma coisa que, ok, não é, digo eu e não o Senhor, como diria Paulo. Então, eu não iria a um casamento, a uma união entre pessoas do mesmo sexo, nem do meu filho, da minha filha, do meu melhor amigo, do meu pai, não iria. Por que que eu não iria? E é muito simples. Para você responder essa pergunta, você precisa responder uma outra pergunta. Dependendo da resposta desta segunda pergunta, faz sentido ou não o que eu estou colocando. A pergunta é, o que significa ir a um casamento? É isso que você tem que responder. O que significa ir a um casamento? Então, qual é a minha visão? Para mim, ir a um casamento significam duas coisas. Eu estou sendo bem simples. Significa testemunhar e celebrar. Se ir a um casamento invariavelmente significa essas duas coisas, eu não consigo ir. Se você disser não significa isso. Aí a coisa muda. Na minha visão, ir a um casamento não é só ir a uma agenda social. Porque casamento é uma coisa muito séria do ponto de vista das Escrituras. Para mim, significa testemunhar e celebrar. Como é que eu vou poder fazer isso? Eu vou celebrar como? Eu vou fazer parte como testemunha como? Porque não há como... Veja, a Bíblia é clara, ninguém é obrigado a viver pela Bíblia, ninguém é obrigado. A ninguém deve ser imposta as Escrituras. As Escrituras não devem ser impostas a ninguém. No entanto, o que a Bíblia afirma é que a palavra casamento, a ideia do casamento, exclusivamente é a união entre os complementares, entre homem e mulher, não tem jeito. Para as Escrituras, não é casamento. Pode ser do ponto de vista social, político, está tudo bem. Eu estou discutindo restritamente as Escrituras. Aquilo é uma reunião que não é casamento. É como se você falasse assim, olha, eu tenho um veículo que tem duas rodas, um guidão, dois pedais e uma corrente. Como é o nome dele? Aí eu falasse assim, carro. Eu estou descrevendo uma coisa e chamando de outra. Você está entendendo? Se eu descrever, tem dois homens que se unem, casamento, é a mesma coisa. Você está descrevendo uma coisa e dando um nome que biblicamente não se associa àquilo. Portanto, não há nenhuma união entre pessoas do mesmo sexo que seja bíblica. Não existe essa possibilidade. Existem casamentos entre homem e mulher que não são bíblicos? Existem. Existem casamentos completamente equivocados. É possível que exista isso. Completamente assim, fora de homem e mulher, completamente fora das Escrituras. Agora, isso pode existir ou não. No caso da união entre pessoas do mesmo sexo, sempre será algo que a Bíblia não concorda. Então, essa é a minha posição.
eu preciso falar, eu sei que a resposta é muito longa, é que são muitos vieses. Eu entendo que a amizade é importante. Eu posso receber na minha casa? Pode, irmão. Eu posso conviver? Pode, porque as pessoas começam a tirar conclusões, né? Então eu tenho que romper relações, eu não posso ser amigo, eu não posso na minha casa. Pode na sua casa, pode ser amigo, Jesus mandou ser amigo, Jesus era amigo. Não, eu posso no aniversário? Claro que pode, aniversário é a celebração do nascimento da pessoa. Você celebra a existência da pessoa. Não é que casou, então eu tenho que cortar relações, eu tenho que virar as costas, eu tenho que amaldiçoar. Não, você tem que fazer nada disso. Eu tenho que fazer força para ele não casar. Não é isso. Entende? É o que significa o casamento. É uma coisa muito difícil, mas é a minha opinião. Vai ter um problema na relação, provavelmente vai ser muito difícil esse negócio, mas vai ser ali que vai ser uma divisão. Então, é isso a minha posição. Tem uma pergunta aqui, pastor. Pastor, como foi conviver e como você administrou a pornografia já na sua adolescência? Porque não parou aí, né? Maravilha, hein? E graças a Deus, eu parei de ver pornô antes de casar. Eu casei a 17, já tem um tempo. Graças a Deus. Como foi administrar? Qual foi o final da pergunta? Conviver? Como você administrou a pornografia na sua adolescência? Na sua adolescência. Bem, eu tentava resolver sozinho, então acho que era um problema. Eu não procurei ajuda. Eu fui descoberto. É um clássico, né? É um clássico, né? Você é descoberto. Eu lembro que foi muito difícil e eu entrava num ciclo de muita culpa e derrota e repetição, né? E aquilo me causava muito estresse. É engraçado porque eu não lembro o dia. É engraçado isso, né? Essas coisas, irmãos, elas não saem da nossa vida de maneira automática, assim, né? Eu sinceramente não lembro o último dia que eu vi pornô, eu não lembro. Não foi uma coisa que eu fiz assim, pá, e aí, parou. É um processo, é um negócio que cada um experimenta de um jeito. Então você precisa praticar a fé. Você precisa das pessoas, você precisa de ajuda. Você precisa de lidar todo dia com a tentação. Eu lembro que a tentação era uma coisa que me angustiava, porque eu era muito orgulhoso. Por que orgulhoso? Eu não queria ser tentado. Como eu era uma pessoa muito certinha, quando eu era tentado, eu já sentia mal. Eu achava que eu decepcionava a Deus por ser tentado. Era como se eu orasse e falasse assim: quando eu sair daqui, isso não vai me chamar atenção. Aí começava a me chamar atenção de novo. Aí eu falei: tá vendo? Não está funcionando. Eu não presto mesmo, que se eu prestasse, eu não estava de novo querendo ver esse negócio. Então eu não aceitava a tentação. Eu queria que ela parasse. Porque para mim, ser tentado era um sinônimo de alguém que não prestava. Eu não conseguia entender que a tentação ia acontecer. Então, é muito importante que a gente faça a seguinte leitura: eu estou bem, eu me arrependi, eu vou ser tentado. Eu vou me preparar para ser tentado. E quando eu for tentado, está tudo funcionando. Deus está do meu lado. Eu via Deus como meu adversário. Eu começava a ser tentado, eu olhava para Deus, é como se Ele estivesse olhando para mim e falando assim: caramba, de novo? Eu não acredito que você está de novo, já falei para parar com isso. Eu não vi o Espírito Santo como alguém que estava me ajudando. Eu via como alguém que estava do lado de lá. Então, a gente precisa entender que a tentação é uma oportunidade de praticar aquilo que cremos. E olhar Deus como parte do processo de vencer e não como alguém que está nos simplesmente batendo na cabeça, como um juiz que nos pune pela tentação. Então, eu queria destacar essas coisas, mas é um processo que depende muito dessa caminhada com Deus. Nessa linha ainda, pastor, o pastor falou em administrar os sentimentos e vontades. Em que momento as crianças, filhos, estarão aptos a administrar
esses sentimentos e emoções. Devemos evitar ou impedir que tenham acesso a determinados estímulos? Olha, pensando em redes sociais e acesso à informação. Então, abre aqui para mim, por favor, querido. Não, gente, não funciona assim. Não é que uma hora vai começar a administrar. Administra toda hora, irmão. Administra toda hora. Do ponto de vista macro, desde o ventre da mãe, a gente está administrando. Nós já recebemos informações, né? A rejeição, o afeto, desde o ventre da mãe. Então, não tem um dia, um momento em que vai passar a administrar. É a vida normal, é a trajetória, é inevitável, é o processo. Ele vai administrando sempre. A pergunta é se deve evitar estímulos. Olha, evidentemente que os pais eles fazem supervisão. Então, você faz supervisão a supervisão básica do que ele está assistindo, vendo, lendo. Isso tudo é saudável. Mas assim, gente, não adianta. A pessoa vai ter um despertar sexual na puberdade, e vai descobrir a sexualidade. Eu lembro que quando eu era na minha puberdade, a primeira vez que eu ejaculei, eu não sabia o que estava acontecendo. Desculpa falar assim claramente. Eu não sabia o que estava acontecendo. E o menino vai ejacular. Ele vai ejacular. Vai acontecer a ejaculação perto dos 11, 12 anos, ou talvez um pouco antes. Ele se vê como, às vezes dormindo, às vezes acordado. Aquilo vai acontecer. Então, ele se vê como meio que um meliante. Como se, meu Deus do céu. Então, ele como criminoso, ele começa a esconder, Então, assim, mesmo que ele seja protegido, mesmo que você não veja pornô, às vezes a pornografia chega, a média de pornô no Brasil é por volta dos 8. É muito precoce, tá? Muito precoce. Mas mesmo que ele não veja pornô, que é um grande problema, então você deve evitar, com todo tipo de supervisão que você possa fazer, para evitar o pornô, legal. Mas mesmo que isso não aconteça, ele vai chegar um momento que aquilo vai acontecer, ele vai ejacular, a menina vai sentir desejo sexual. Então, se a gente não entender que isso é natural, vai fazer parte da vida da pessoa, vai alimentando essa coisa do tabu, né? da criminalidade, da demonização da sexualidade. Então, lembra da sua vida, calma, se respire, pega um biscoito, come um biscoito, um negresco, né? Um biscoito, glória a Deus, uma bolacha, e se acalme e olhe para a vida da pessoa como um ser humano normal. Ele vai ter desejo, vai acontecer todo o processo biológico nesse sentido. Então, a supervisão é importante, mas mesmo que ela aconteça, a sexualidade vai acontecer, tá? Com muita... não tem fórmula, gente. Eu sei que você fica esperando a fórmula, né? Não tem fórmula. É uma relação de todo dia você conversar sobre o assunto. Se você não consegue conversar, aí temos um problema, né? Uma pergunta aqui. Como conversar com uma prima que recentemente revelou desejos pela pessoa do mesmo sexo, sendo que a família cresceu na igreja e conhecem a palavra? E na sequência aqui tem uma assim: agora tem as pessoas assexuadas. O que dizer a elas e aonde encontrar material de qualidade para orientação? Vou começar pela última. Não é assexuadas, é assexual. É porque assexuada seria alguém sem sexualidade. Então, você lembra no ensino médio que você estudou as minhocas assexuadas? Não existem seres humanos assexuados. Seriam seres humanos sem órgão sexual, né? Assexual. Assexual é ausência de desejo. Então, são pessoas que não têm, teoricamente, não têm atração erótica por ninguém. Aí existem os assexuais, que são também chamados de aromânticos. Eles também não têm atração afetiva por ninguém. Alguns têm atração afetiva e depois erótica. Então,
A maioria é assim. É como se fosse assim. Imagina que você é um ser que a sexualidade não lhe desperta. Nada lhe atrai. Agora, se você conversar com a pessoa, você conhece uma pessoa, você vira amigo da pessoa, aí eventualmente surge um desejo. Então, isso é só característica. É porque a gente é muito complexo. Nós somos muito complexos. Muito complexos. Então, como se manifesta o afeto e o erótico é muito complexo. Aí a gente usa esses rótulos, né? O problema é que essa rotulagem, que ela é muito prejudicial. Aí a pessoa começa a incorporar um personagem, fazer parte de um grupo, é um fenômeno contemporâneo, né? Então, essa rotulagem que é o problema. Eu lembro de um menino de 12 anos que dizia que era sexual, mas o menino não deve nem tempo ainda, né? Tinha 2 pelos pubianos, assim. Penteava todo dia. Deu nem tempo, ele já está como assexual, entendeu? Aí LGBTQIA, o A é assexual, então ele já entrou na sigla. O que é um método muito eficiente de cooptação para sigla, né? Então eu tenho 12 anos, eu não estou sentindo nada. É só isso, é só isso. Calma, vai, segue a sua vida. Você não tem uma doença, não, eu sou assexual, então eu já sou LGBT. LGBTQIA+. Eu já entrei para si. Então, é uma espécie de rotulagem precoce para ir usando termos identitários. Eu acho que o pior não é a constatação de que aquilo está acontecendo. É como isso é a leitura disso. Então, aquilo vira já a identidade da pessoa, vira o estereótipo da pessoa, vira a marca da pessoa. Então, eu acho que isso tem que ser evitado. É preciso que a gente desmistifique isso. Meu filho chegou, eu acho que eu não estou sentindo nada. Calma, sabe, está ok, não está sentindo nada. Siga a sua vida. Siga a sua vida. Você não é um ET, você não é eu sou tal coisa. Não, isso é só uma característica sua que pode ser agora, pode passar, pode ser que prevaleça e está tudo bem. Então, perder o afeto é o que a gente chama de revolução afetiva. Os afetos têm se transformado em base da identidade. Isso é um grande problema. Eu nem explorei isso aqui, mas é um grande problema, que é essa identidade fundamentada nos afetos. Então é o que eu diria. A primeira pergunta é sobre a prima que saiu do armário, né? Que disse que é homossexual, foi criada na igreja. O problema, como eu converso, o problema primeiro é saber se ela quer conversar com você. Então eu não sei se ela quer conversar com você. Eu não faço ideia de onde ela está. Mas eu estou dizendo onde ela está namorando uma pessoa do mesmo sexo. Não, você não está entendendo, não é isso. É onde ela está do ponto de vista da sua jornada espiritual, né, com Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, se você o encontrasse no dia que ele... Claro que é uma metáfora, né? É uma parábola. Mas imagina que você encontra o filho pródigo no dia que ele está falando com o pai, me dá metade... Ele está vivendo uma vibe, ele está ali num momento. Qual vai ser a relação com ele? Aí você encontra ele na euforia, na festa. Está lá gastando tudo com prostitutas. Aliás, o texto é claro, né? Com prostitutas. Ele não vai querer papo, exatamente. Ele está no momento da jornada que você chegar perto dele e falar assim, poxa, você conhece as 4 leis espirituais? Se você chegar e falar, você conhece o Hernandes Dias Lopes? Falei, que Hernandes Dias Lopes? Traz mais uma aí. Então ele não está querendo, entendeu? Agora, chega um momento na parábola que ninguém nem está lá e ele cai em si. É o porco que fala com ele. Então, cara, eu não sei se ela quer falar contigo, eu não sei te dizer, fale tal palavra, diga essa frase, aí ela vai acontecer um negócio mágico. Não funciona assim. O que nós somos chamados a fazer? E aqui é uma tarefa muito difícil para os pais e para aquelas pessoas mais próximas. Nós não somos chamados a mudar as pessoas. Isso é uma coisa difícil de aplicar na prática. Isso a gente sabe isso na teoria. Mas quando a gente ama uma pessoa, a gente quer mudar. Né? A gente quer mudar.
Nós não somos chamados a mudar, nós somos chamados a testemunhar do Evangelho. Então a pergunta é, naquilo que eu falo para essa prima, naquilo que eu não falo, como eu a trato, naquilo que eu faço ou não faço, eu estou sendo uma testemunha do Evangelho? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ela está vendo o Evangelho em mim? É isso que você e eu temos de nos concentrar. Isso é muito difícil, porque a gente é muito imperfeito, a gente é muito emocional. Cara, falar isso para uma mãe que está desesperada e perde a paciência, fala o que não... eu entendo. Porque a gente está preocupada com o destino eterno da pessoa, né? É a principal preocupação. Acho que pode, né? Pode. Claro. Pode perguntar, irmã. Eu não sei se é o mundo. Eu não sei se é o mundo, porque culpa muito os pais quando os filhos seguem esse caminho. Por mais que os pais são cristãos, direcionam os filhos a Cristo, os pais, muitos, têm essa culpa. Se você pode falar um pouco em que grau os pais têm culpa se o filho optou por A ou por B? Olha, eu sempre estou falando disso no Instagram. A gente tem uma coisa chamada Jornada dos Pais, inclusive, que é só sobre isso. É um dos públicos mais sofridos que existe na igreja. Talvez o mais difícil. E a senhora tem completa razão. Não é o mundo que culpa os pais, é a igreja. Sendo bastante sincero. Ou parte da igreja. Porque a gente aprendeu a seguinte leitura. A gente aprendeu assim: se uma família for cristã de verdade e for funcional de verdade, o filho é hétero. Eu vou repetir. Nós aprendemos assim: se a sua família for cristã de verdade e for funcional, o seu filho é hétero. Esta leitura é equivocada. Porque é como se nós pudéssemos prever isso e falar assim: então, se o filho tem atração pelo mesmo sexo, ou a família não é crente de verdade, ou não é funcional. O pai não estava lá, a mãe não estava lá, porque se tivesse prestado como pai e mãe, o filho era hétero. Essa leitura esmaga a família. Por quê? Porque a gente que, eventualmente, se eu tenho um filho hétero, ele pode pecar loucamente. Mas ele é hétero. Então, minha família funcionou. Funcionou porque a gente não foi tão ruim assim. Está vendo como eu sei criar? Então, há uma certa superioridade. Eu sou um pai suficiente, por isso meu filho é hétero. Aí eu te pergunto, a Bíblia faz essa afirmação? A Bíblia não faz essa afirmação. Eu vou deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Irmão, na Bíblia não tem nenhuma teoria psicológica ou social sobre a origem da homossexualidade. Nenhuma. A Bíblia não contém nenhuma explicação de cunho psicológico ou sociológico, que diz assim: por isso você tem atração pelo mesmo sexo. A Bíblia aborda esse assunto do ponto de vista teológico. E qual é o ponto de vista teológico? Deus criou, o homem caiu. E como consequência da queda, existem pecados. É assim que a Bíblia se pronuncia. A ideia, é o pai, é a mãe, você sabe de onde vem? Irmão, pode até fazer sentido, eu não vou entrar no mérito. Você pode falar: poxa, mas eu conheço um caso e o pai era ausente, porque o pai é ausente, o menino não se identificou. Pode fazer sentido, está tudo bem. Eu só não posso tratar isso como doutrina, vocês concordam comigo? E a gente trata. Essa tese familiar é psicanalítica. Não estou aqui pregando contra a psicanálise, só estou dizendo que não é a escritura. Então, a psicanálise se debruçou sobre sexualidade infantil. Isso nunca tinha acontecido, até Freud. E aí ele criou teses sobre desenvolvimento de sexualidade infantil baseado na relação do pai e da mãe.
Cara, de novo, pode fazer sentido. Eu só não posso pegar e fazer um discipulado na igreja baseado no complexo de Édipo. Eu não posso fazer isso. Porque eu não sou psicanalista, eu sou discipulador. Jesus me mandou discipular a família. Então, nós estamos importando teses e uma antropologia que não é das Escrituras e massacrando as famílias. Entende? Portanto, a família, deixa eu colocar da seguinte maneira. É claro que a criação familiar faz parte da equação. Faz parte da equação. Lógico, não é desprezível a maneira como o pai e a mãe se manifestam. Faz parte. Mas não há determinismos, nem no aspecto familiar, nem no aspecto biológico, nem no aspecto psicológico. Todos esses elementos, eles estão juntos, em uma articulação complexa, então tudo ao mesmo tempo. O biológico, o psicológico, o social, tudo isso de uma maneira que a gente não sabe separar, produziu aquele adulto, entende? E aí a Bíblia não fica falando, você tem que descobrir qual foi o dia, o que foi. A Bíblia fala assim, diante do que você está aí, você vai ser um discípulo de Cristo ou um discípulo de si mesmo. Então as Escrituras, elas não trabalham com essas teses. A gente importou e aí fica massacrando a mãe. Se a mãe fica, meu Deus, fui eu que... É natural, irmão, pai e mãe, principalmente aqueles que são bons pais e boas mães, geralmente são culpados. Os que não estão nem aí que não tem culpa, porque ele está se lixando. Se você se importa com o filho, a probabilidade de você ficar culpado é muito alta. Porque você fica toda hora, não, eu devia ter feito o contrário do que eu fiz. Se você tivesse feito, você está falando, devia ter feito o contrário do que eu fiz. Então, não adianta essa lógica de a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não quer dizer que eles acertaram sempre, provavelmente erraram. Quer dizer, certamente erraram, todo mundo erra. É complexo, ele precisa de acolhimento, de ajuda, para lidar com a realidade. Tá bom? Então é isso que eu poderia dizer. Aliás, estou dizendo muita coisa. Né? Não, e ainda tem mais aqui da jornada dos pais aqui ainda, tá? Considerando o constante contexto de pais ausentes por excesso de trabalho, muito tempo livre das crianças e falta de responsabilidades delegadas pelos pais. Não só problemas com sexualidade se abrem, mas muitos outros. Como fomentar consciência nos pais para cuidar de tudo isso, e aí emendando. Considerando uma cultura que é influenciada por uma hipersexualização, e você é convidado a fazer o que quer, que recomendações poderia sobre escolher uma escola, amizades, conteúdo audiovisual para uma criança? Acho que eu já falei isso, né, sobre isso, que a ideia de supervisão, tá? E aí você falou da ausência, né? Então esse é um problema. Se tem ausência, não é que vai virar homossexual ou heterossexual, é a questão, a ausência produz um ser humano sem norte, é isso que acontece. Pode ser hétero, sem norte, sem referência, sem diálogo, sem conversa. Então é claro que é um problema. Gente, não tem assim mistério. Se eu sou ausente, eu tenho que deixar de ser ausente. É simples assim. Eu preciso ser mais intencional na discussão desses assuntos na minha casa. Então, senta, conversa, seja claro, seja perguntável. Acho que isso é importante. Como é que eu sou perguntável? Às vezes os filhos te testam. Não só os filhos, as pessoas te testam. Às vezes acontece na igreja, né? A pessoa tem uma atração, por exemplo, homossexual, ninguém sabe. Aí ela solta uma coisa assim, né? Para ver o que você vai falar. Aí você vai lá e faz uma brincadeira, esculhamba, aí a pessoa já se recolhe. Aquilo ali eu não consigo falar. Então, eu diria que os pais precisam ser perguntáveis. O que significa isso? Lembra o que a pessoa... A última vez que você abriu o seu coração, falou de uma coisa segredo, falou uma coisa secreta para alguém, o que essa pessoa tinha?
ela era especialista, era sexólogo? Não, necessariamente. Ela te passava confiança. Então você olhou e falou assim, eu posso confiar nessa pessoa. O que essa pessoa tinha? Te passava confiança. Como é que eu passo confiança para alguém? Como é que eu passo confiança para alguém? O que eu posso fazer para que você me procure e abra o seu coração? Eu não posso te obrigar a abrir o seu coração. Você tem que confiar em mim. Pode falar, irmão. Amizade. Eu diria que faz parte da amizade no sentido de nós precisamos respeitar as vulnerabilidades dos outros. A vulnerabilidade do outro. Como é que a gente faz isso? Também se colocando como vulnerável. Então eu sou tão vulnerável quanto meu filho. Eu também tenho problema. Eu preciso me humanizar. Então eu preciso me aproximar, me humanizando. Então vá no sentido de todo mundo aqui é gente, todo mundo... A vulnerabilidade, se você falar uma vulnerabilidade, não será usada contra você. Você não vai falar uma coisa aqui, eu vou pegar isso aqui e te usar para, sabe, não quer dizer que você não vai, não quer dizer que não pode ser castigado. Castigado aqui, tu entendeu? Quer dizer, punido no sentido de disciplina. Pode ser disciplinado, não é isso. É um adolescente, falando de criança, adolescente tem disciplina, está tudo bem. Mas como eu coloco essas coisas, não será usado contra a pessoa. Então é respeitar a vulnerabilidade do outro. Humanizar, falar de si, contar a sua história, deixar a coisa aberta. Fala, deixa falar. Eu sei que é difícil, porque quando começar a falar vai doer. Vai doer, a nossa reação é evitar, é agressão, é fazer aquela coisa. Então a gente tem que se controlar. O problema é o emocional do adulto, né? É se controlar diante da vulnerabilidade. Porque a gente tem muita vergonha das outras famílias. A gente fala assim, poxa, mas por que Deus deixa isso acontecer na minha casa? Minha irmã é toda doida, o filho dela é crente. Eu sou pastor e minha filha é mais ou menos. Entendeu? E a gente fica se comparando e fala, como é que eu vou falar isso? Não pode acontecer isso. Às vezes os pais falam assim, eu não aceito na minha casa, eu não aceito na minha casa, eu não aceito na minha casa. Eu sei que ele quer dizer que não aceita o pecado, né? Eu vou deixar claro que é pecado. Mas no fundo, alguns estão dizendo assim, eu não aceito ter de lidar com isto. E se você nega a realidade, você não vai, como é que vai enfrentar? Eu não vou lidar com isso, acabou, não quero, não vou, não existe, na minha casa não existe. Entra em negação da realidade. Porque eu não quero lidar com isso. E a gente vai ter de lidar com coisas que a gente não queria lidar. Todo pai e mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu, irmão. Tem um filho idealizado que nunca nasceu. Você precisa sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Tem que fazer o velório das suas expectativas. O velório, sepultou, morreu. Esse filho ideal não existe. Existe isso aqui, ó. Existe isso aqui. Esse aqui é o filho real. Ele não é segundo a minha expectativa, ele faz coisas que eu não fiz, eu não entendo porque ele faz, eu não entendo porque ele luta com isso, eu preciso amar o real. E é muito difícil. É o único caminho. Nessa relação de confiança aqui, um irmão também abriu o coração e colocou: às vezes eu sofro com pornografia, eu fico com medo de cair de novo, quero sair. Mas ele não fez uma pergunta, ele só se expressou aqui. Entendi. E como proceder quando o melhor amigo da sua filha é homossexual? Como proceder? Pode ficar sentado mesmo, só abre. Obrigado, querido. Eu estou dando trabalho para ti. Se você, o amigo... Gente, o fato de a pessoa ser homossexual e ser amigo, não é isso que é o problema. Quer dizer, você tem... o que a sua filha está vivendo? Não é assim, né? Ela vai se relacionar com as pessoas, né? Então, como é que ela está vendo isso? Então, tem que ajudá-la a entender esse assunto, falar sobre isso, porque assim, eu vou proibir? Não faz sentido. Pode ser hétero e tem um problema.
Mas, não é, então assim, não é isso que faz com que a sua filha vá pecar ou não vá pecar. Aliás, umas pessoas homossexuais geralmente têm muita afinidade com mulheres, né? É um clássico, né? Muitas afinidades com mulheres, tá? Isso não quer dizer que a menina vai pecar. Ela precisa estar clara que o que a Escritura afirma. Ela deve ser para aquele amigo um reflexo do Evangelho. Se ela não está conseguindo fazer isto, se a mente dela está confusa, aí é outros 500. Então, tem que trabalhar a mente dela sobre o assunto, sobre como é que a Bíblia enxerga esse... Então, trabalhe isso, mas o fato de ser amigo não é o problema. Acabou? Acabou, pastor. Não é possível. Queria mais? Vai dar 11h10 já.